a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não conhece, Anderson Dick. Esse aqui é o Eduardo, meu filho, no meio. Esse aí é o guri que eu acho que vai seguir meus passos aí, ó, que tá curtindo vir com ver os carros, tudo, né? Sim. É isso aí, vem encher o saco para vir na corrida, quis faltar aula, né? Tivemos que brigar com a mãe para te vir junto aqui hoje, uma sexta-feira. Mas é o seguinte, nós estamos aqui no No Mercy, é o No Mercy 16, eu estava até olhando porque eu já perdi as contas. É o 16º ano desse evento aqui. Acontece 2 eventos por ano. Esse aqui é em South Georgia Motorsports Park, é a pista que a gente chama de Valdosta, ou perto da Fueltech USA, fica 4 horas aqui da Fueltech USA. E tem 2 eventos por ano, que é o No Mercy e o Lights Out. Lights Out acontece em fevereiro e o No Mercy acontece em outubro todo ano. E eu me lembro direitinho do primeiro No Mercy que eu vim aqui há 11 anos atrás. Depois eu vou te mostrar aqui, há 11 anos atrás, a primeira corrida que eu vim nessa aqui. Eu estava andando nos boxes, quando eu vi eu achei um carro instalando Fueltech, a primeira Fueltech praticamente aqui, naquele primeiro ano, 2015. Foi muito legal. Então a gente está de volta aqui, tu nem era nascido ainda, tu tem 10 anos de idade, né? E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco como é que é o evento. A gente está prestes a chegar já na categoria principal aqui, que é a Radial versus Mundo, que é como se fosse um Pro Mode com pneu radial, mas eu vou explicar melhor. Então é o seguinte, ó, bota na TV e chama a família, porque hoje o episódio vai estar muito legal, muita potência. Esses carros aqui tem mais de 4, 5 mil cavalos, é os carros mais potentes do mundo, literalmente. Uma prova realmente de pneu radial, é impressionante. Então prepara aí, porque o episódio vai estar top. Viram que os carros aqui andam pra caramba, né? Essa é a categoria principal de todas, tem 4 mil, tem carro com 5 mil cavalos aqui. Agora é o seguinte, ó, vamos dar uma volta aí para olhar os carros, mas a categoria principal já tá andando, então já vamos chegar aqui vendo os carros com 4, 5 mil cavalos aí acelerando. Viemos de C8, né? Fiquei pensando que carro a gente podia vir, né? Tinha a F-150, que o ar-condicionado não tá funcionando, dentro disse que tava funcionando, não tinha ar-condicionado. Não tava? Não. Tinha a Mercedes, que nós podia ter vindo também, né? A SL600. Mas não cabia o scooter. Não cabia o scooter, a gente achou que... Trouxe o scooter no F1000, daí a gente chegou lá, tentou botar o scooter no Corvette. E não daí entrou no porta-mala. Tentei botar ele aqui, ó. Tentei botar o scooter aqui. Daí ficou isso aqui pra fora, assim, não deu pra vir. Mas foi legal ter vindo com ele, porque fazia anos que eu não tinha andado com o Corvette, né? E é um carro super confortável de viajar. Até viemos batendo um papo, eu e o Dudu ali dentro, pra botar um trechinho pra vocês aí acompanhar ali, né? Sabe quem vai fazer um passeio, uma viagem muito legal aqui nos Estados Unidos? É o ACF, que chama Ricardinho, que é um amigo do papai, que ele pegou uma Caravan, que é tipo uma Opala, né? Caravan. E lá no Brasil botou motor de Honda e ele ia vir andando até os Estados Unidos aqui, só que aí ele acabou ficando com pouco tempo. Ele mandou o carro de avião, o carro vai chegar em Miami e ele vai sair de Miami até Las Vegas, que acho que é 4 mil quilômetros, se eu não me engano, e vai atravessar os Estados Unidos andando com a Caravan para chegar no SEMA Show. Pô, eu quero ir pra cima. Tu quer ir no SEMA comigo? Sim. Tá, vamos ver então. Deixa. Mas tu vai ter que faltar aula, não tem problema? Is that even a question? Pai, quando a gente vai dar uma volta, eu quero dirigir o golf kart. Tá bom, tá bom. É legal que aqui nos Estados Unidos a gente tem um trailer, ó, então, esse é nosso trailer grande, a gente tem 2 na verdade, esse maior e um menor, e esse maior na verdade a gente tem exposição, então a gente tem aqui uma TV com os produtos, com as camisetas, pessoal, tem as camisetas que só tem nos Estados Unidos, né? Agora algumas tem no Brasil, até vou dar um spoiler, ó, essa aqui, ó, essa não tem a venda ainda, já tá chegando, mas ainda não tem a venda, ó. E aqui a gente tem os produtos aqui, todas as ECUs, mostrando aqui
exposição, 700. Obviamente, ó, 450, 550, 600 e as duas 700, 700 Plus. O mercado americano aqui, para quem acompanha, é bem diferente do mercado brasileiro, assim, né? Aqui, por exemplo, especialmente dos Pro Modes, por exemplo, é um mercado que todo mundo, os carros deles usam uma complexidade grande, então 100% deles usam assim, eu vou dizer assim, FT 600 ou 700, todo mundo usa FT Spark, usa FT Injector, normalmente é 16 injetores para todos os carros, é bem completo, assim, os caras realmente assim, tem uma eletrônica bem elaborada nos carros. E aí a gente bota o stand aqui, eu me lembro direitinho, a primeira vez que a gente veio aqui, era 2005, e nós tínhamos uma tendinha, que nem aquela lá, ó, que era um balcão com uma mesa, assim, e mostrando o produto, assim. E aí a gente veio em 2015, praticamente ninguém perguntava do produto, 2016, 2017, assim, que começou os carros a mais andar, e no 2018 que as pessoas meio que reconheceram mais e aí começaram a comprar mesmo, sabe? Então foi assim, muitos anos até realmente... Pai, por que só um turbo ali tem aquele wrap? Jacket? É porque eles estão mostrando, ó, como é que faz aqui fora. Ei, aqui ó, ele protege assim, ó. Isso aqui é para proteger se explodir o turbo, não voa pedaço do alumínio para machucar ninguém, entendeu? É uma regra de segurança. Isso eu tenho no jet ski, especialmente porque o jet ski fica aqui atrás, ó, né? E aqui eles botam, tem categorias que é obrigatório usar isso aí. Ali o Camaro que era... Quê? Aquele carro que o Luiz corria. Mesmo? É o mesmo? É, não tinha visto, tava aí. E aqui eles têm essa marca aqui, ó, que é uma marca muito legal, assim, que chama Heart Turbo. Os caras começaram a fazer os turbos. É lá. Olha o tamanho do Supercharger. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Olha só. O tamanho do negócio aqui, ó. É uma mão aqui, ó, praticamente um palmo. Não, pra mim é um. Ó, Pra mim é 2 mãos. 25 mil dólares. 25 mil dólares esse kit aqui, ó. Que vem com isso aqui, ó. Eu acho que nem sei se tem isso aqui junto. Tem o drive, ó. Porque isso aqui tu liga na ponta do virabrequim no motor. E aí ele gira isso ali, toca uma bomba de combustível, de óleo junto aqui. Mas aqui ele toca o Supercharger. Mas olha o tamanho. Cara, olha aqui, ó. A minha mão aqui, ó. Bota a tua mão aqui. Olha só, maior que a tua mão. É impressionante. 25 mil dólares. 136, 140 milímetros aqui. E esse aqui é, tipo assim, é como a concorrente do Pro Charger, né? E é o Heart Charger que eles lançaram. E tá andando super bem. Até o carro, um carro que eu quero mostrar aqui pra vocês, que é um dos carros mais inovadores. É justamente um carro que passou na segunda-feira no Dinamômetro da Fueltech e tá usando um desses, assim, deu uma potência absurda mesmo, sabe? Daqui a pouco a gente acha ele aí, vai mostrar, acho que ele deve estar na linha de largada ali pra largar. Vamos lá ver se eles estão lá. Tá. Pai, vamos dirigir o Golf Kart. Não, calma, primeiro a gente vai olhar a largada aqui. Olha o que eu achei aqui, ó. Leandro, Germa, cara, a gente já tava no final de semana junto, agora de novo aí, meu. Você tava lá, agora eu vim aqui te ver. Aí, foi tu que me botou na pilha. Vai vir no No Mercy, né? Vai vir, né? Isso aí, Cara, tamo aí. Esse cara aqui é o seguinte, desses carros aqui no Brasil, na minha opinião, é o tu que faz o maior nível de todos, assim. Vamos olhar aí agora. Eu fui falar que os caras estão querendo comprar tua mochila da 700 aqui, ó. Meu, já foi uns 4, 5 me pagaram. Olha que bem, no Brasil. Não, pô, ali, ó. Tem que dizer ali, ó, 6 mil dólares. Tem que comprar. A 700 ganha mochila de brinde. Eu tava dizendo antes o seguinte, a Germa no Brasil, cara, tem os carros lá, o nível de... Não só os carros, mas o nível de equipe, de tudo assim, que tu tem feito no Brasil é padrão muito próximo disso aqui, né? Bem próximo mesmo. Tu tá conseguindo... A maioria dos motores que tu faz, tu traz daqui, né? A maioria a gente tá trazendo, por exemplo,
2 da Proline, trouxemos agora um do Ace, tem o Borovski, tem várias empresas, né? A gente vai variando. Não, e a estrutura lá de caminhão e trailer é também muito, muito legal, né, cara? O Nitro e eu montamos uma parceria, irmão mesmo. É. Não, o Ronitro não veio, né? Pô, achei que o Ronitro ia aparecer aí. Falei pra você que era pra você vir. Não, preparei o jet pra te dar uma voltinha lá, Ronitro. Não fala que não ficou pronto, não. É só pra ele se culpar. Cara, mas tem uns carros muito legais aqui nessa categoria aí, cara. 3.5. 3.5 é um atrás do outro, né? Começou agora, o primeiro carro já virou 3.5. Cara, é muito legal a categoria. E ó, quantos carros tem? Eu não vi Tem quantos. diesel, blower, Esse Corvette, turbo, esse Corvette é diesel, dá pra acreditar um negócio desse, né? Que loucura, né? tem de tudo. E eu acho que assim, a principal diferença aqui também que o pessoal é a pista, né? A cola é Porque impressionante. isso é uma coisa que a gente estava dizendo no Brasil também. No Brasil a gente está muito acostumado a ter as corridas que tem slick e tem carro com pneu radial, né? Sim. E o tratamento de pista é diferente, sabe? Sim, então, radial. Aqui é só aqui radial. é o seguinte, agora o Leandro vai fazer o seguinte, ele vai caminhar ali no meio, de meia, e ele vai atravessar a pista de meia. Vamos pra vocês verem como é que é. Vamos, não? Cara, é o seguinte, se o cara não amarrar o tênis direitinho, cola assim, ó, cola de uma maneira que... Passa uma vergonha grande. Porque é o seguinte, para uma pista de radial, é muito, muito, muito mais cola. Gasta, assim, 3 vezes mais cola. Assim, eu estava falando com o Sabo também sobre isso lá no Brasil. Para fazer uma pista de radial mesmo, é muita, muita cola mesmo. E a pista de slick, tu tem que fazer, ela é mais fosca, assim, é mais borracha, né? mais borracha. Então, assim, no Brasil, o desafio para as provas, como elas correm juntos, é que... E os meus carros tudo com pneu radial, né? Ah, o teu usando com radial, né? Então, o meu carro, o carro do Ronito, de pneu É radial. verdade. Claro, porque tu anda na 4,5, na 5.0, né? 4,5 e 5.0. Aí- Inclusive, fomos bicampeão da 5.0. É? Parabéns, hein? Aí, ó. T700, né? Muito bom, parabéns. I'm so sorry. Man. I'm so sorry. Alguém lembra desse cara aí? O Billy, que trabalha com a gente. E lá, então, vocês andam com radial lá, né? E não é a difícil, pista pra é isso, meio né? difícil, tem hora que a Sim. pista não... É, tem que sair muito controlado, né? As curvas de cardan, assim, o pneu não patina nada, né? Is it going now? Daqui a pouco. Pode ficar aí? When are we gonna get the fried Oreo? Calma, calma. Ele quer comer aqueles Oreo fritos, sabe? Tem aqui 1 milhão de calorias, gordura e fritura. Vem cá. E aí? Tá gostando ou não? Pô, sim, agora os caras vão preparar mais a pista, pneu, tu vê, anda medo. Passou Anda 8 carros, eu 8 acho. carros, já passou, vamos passar de novo. Porque eles querem deixar as condições de pistas iguais. E realmente, assim, a sexta de noite aqui é o dia dos recordes. É. Porque é a última qualificatória, ou é a melhor de clima. Os caras já treinaram desde terça, Então hoje eu estão não vou aqui. embora, então cedo. Hoje eles já treinaram desde terça. E eles estão com todas as armas pra virar agora. Porque o cara que não virou até agora, tá fudido. Tem que arriscar. O cara que já virou pode arriscar também. É. Então é o seguinte, agora é a hora dos recordes. Mas esse evento é muito legal mesmo. Hey, man, how are you doing? Good to see you. Hey, good to see you, man. Yeah, what's up? How are you doing? É legal que esses Diferente. caras... Por isso que eu vim. Sim. Não vou dizer assim, olha, eu conheço todo mundo, tem 11 anos já aqui. Ou eu vejo eles na corrida aqui, ou eles vão lá na empresa. Esse carro aqui, ó, dieselzão, impressionante. É, impressionante. Ah, os carros das antigas aí, ó. Thank you, but you can buy at VIP, which gets you a good meal, good food down there, and all the great É, stuff. Bernardo. Esse é português. Deixa eu falar com ele. Thank you. É, tem os carros, os caras... Duas Lincoln. Cara, aqui tem, tu vê, tem isso aqui é turbo, né? Turbo, Eu tô nitro. louco pra comprar um carro, só um carro. Pode ser muito caro, mas eu quero andar aqui. Vou deixar o carro aqui novo. Ah, isso é legal. Vou deixar lá no Anderson. Vamos arrumar uma garagem lá e vamos largar lá. Bom, o adesivo ali ficou bonito, hein? Cara, olha esse escapamentinho novo, o carro é novinho. Que lindo. Ah, o Dave Reese é muito foda. É aspirado nitro. Hey, there's John. Que é nitro. What's going on, John? I didn't see. I was looking for the ink, baby. Eu gosto dos tudo. Não, e tu vê, ó, tem turbo, tem blower, Diesel, que eu nitro, falei. nitro, diesel. Look at that car. Por que os carros têm isso? Porque é o seguinte, ó, Esse carro ele é menor, ó, que os grandão. tem uma regra que é o seguinte, ó, pra passar no final lá, ele para quem passa primeiro, né? Só que tem uma regra que é assim, ó, a distância do centro do pneu até aqui pode ser desse tamanho, ó.
Só que como esse carro é menor, ele pode aumentar o carro para ele passar antes, entendeu? Então é literalmente assim, ó, pode ser desse tamanho. Aí eles igualam para deixar todos os carros iguais, para nenhum ter vantagem ou desvantagem, né? Imagina se esse ali fosse correr, ó, ia ter que botar um baita de um negócio na frente ali, ó. Ia ter que ir o Dudu lá na frente segurando assim. Olha, o Certo, Corvette certo. também. Aí, doing. Ó, esse é da cor que tu quer, né? O Dudu, o primeiro carro da vida dele, ele quer que seja um C6 e o 6 amarelo. Tá aí, ó. Baratinho. Tá aí, ó. Lá no Brasil tá custando 1,5 milhão. Ô, louco, sério? Mas tá louco. 006? Você 06? C6? Vendi uma por 1,5 milhão. 1,5 milhão. Vendi faz 20 dias atrás aí. Ah, tá aí, ó. No Brasil, R$1,5 milhão. Aqui nos Estados Unidos compra por 40 mil. Ela era ainda uma de edição de aniversário. Cara, quanto que é? No Brasil. 4 mil milhas. Ah, sim. Bom, aí é um carro. Aqui também ia ser Pai, caro. quanto que é no Brasil? R$1,5 milhão ele vendeu uma, mas era. Aqui vai ser $100 mil, $150 mil. Não. Se fosse 1,5 milhão, daria 280 mil dólares. Ah, tá, mas $1,5 milhão de reais. Ah, mas é que assim, ó, é que aí tu importa pro Brasil, bota o dobro, então seria um carro de $100 mil aqui, $100 e poucos mil aqui, né? Isso ia ser 300 mil Dólares. É. Mas essa aí é muito. Eu tô fazendo igualzinho, Rodrigo. É. Aqui é igual as 06, senão as R1, né? Aham. Esse aqui ó, é o carro, ó. What's up? How you doing, man? Good to see you, yeah? Esse carro aqui, ó, passou segunda-feira no dinamômetro, ó, 700, tudo. O meu pá zerou. Tá? O Ronito também zerou lá. É. Parou. Não, tudo bonitinho, né, cara? E o cara tem que se acostumar, né? Todo produto novo é assim. Né? Vai no detalhe, mas... Esse carro aqui, ó, depois eu vou mostrar, eu quero mostrar pra vocês na minha opinião, é o carro mais top aqui dessa atualmente, assim. É tudo do melhor, é um Proline 4.9 com todas as coisas Hearts, ProCharge, Supercharger, ST700, tudo mais top que tem aqui. E é bonito o carro. É, o carro é lindo, né? Aham. Esse é o Supercharger, aquele. Vamos lá, Miguel. E olha o que tem de carro, né? Radial versus Mundo é... Cara, inacreditável. Não é a corrida. Ó, o outro. Hey, how you doing, man? Good to see you, buddy. Yeah. My son, Eduardo. Mark, He's the owner. He's the racer. same color. You want to drive? Believe it or not, his dream car is a yellow C606. Literally. We have a friend that owns one. I'm waiting. He promised to sell to us the car. Cool. Good luck. Thank you. Não, tu não vai dirigir. Tu não... Olha! Não. Vamos dar uma volta de carrinho de golfe para mostrar um pouquinho do evento aqui, né? Pode tirar isso aí agora, o fone de ouvido. Hey. Acho que vamos para a direita Pra aqui e lá, depois para volta. Perfect! E aqui eles vão indo, olha como tem gente, quando tem carro pra cá, ó. Vai longe assim. É muito carro. Essa corrida tem acho que uns 400, 500 carros, 600 carros talvez. Até tem que descobrir esse número. 600? Aham. Aqui tem um oval, ó. Um ovalzinho assim. It's an overtrack? É.
mas é uma pequena, sabe? Não é tipo de NASCAR assim, sabe? Yeah. Ah, é um Z6 vermelho, vamos ver. It looks kind of like yours. É, só que olha só a diferença, ó. Ele tem, onde é que tem em cima o Z6 ali é tipo sei lá, um desenho diferente no paralama, né? O aerofólio é diferente, esse aqui tem as rodas de carbono, ó. Carbon Fiber Wheels. Esse aqui é esse é com as opcional todas, disco de carbono, ó, freio de... Dad, is this modified? Não, é stock. Ele tem todos os freios de carbono aqui, ó. Did they like change the color of the calipers? Não, ó, tem roda de fibra de carbono. 3, 4, 5, 25, 21. Interessante. E ele tem o aerofólio é diferente, ó. Maior aqui, tem pro lado. O escapamento é no meio, ó, em vez de ser nos lados aqui, que é uma ideia boa, porque na verdade simplifica um monte, né? Tem... Obviamente o motor é o 5.5 litro, aquele girador que gira bem mais, tá? Película escura, não dá pra ver. Mas a roda de fibra de carbono é muito louca, ó. Olha só. Tem um splitter na frente. É legal. Interessante. Legal. Mas o pica mesmo é o ZR1, né? Que é esse motor biturbo com 1064 cavalos de fábrica, né? Imagina quanto não dá pra deixar. Dad, I got it. É, vai. Go, 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 go. Hey! What's up? Oh, vamos falar com ele aqui. How are you doing, man? Long time? How are you? Good to see you. Good to see you. Good to see you. What are you up to? Oh, just hanging. Cruising around? Yeah. Yeah. Today's first day. Yeah, and last day, I'm just First day and last day? Yeah, I just came with him Okay. today Cool. to see. Brought him down. Yeah, filming some videos as well. Good. Videos. Yeah. You got Robbie. all Hey, over. hello. How are you doing? We're Let's show this car. yeah. Big. Going over some injectors right now, changing the wires around from the outside to the inside, stuff like that. Oh yeah. This Yep. car has been running good. We're qualified number 5 with a 90. Yeah. Cool. Not too bad, not too bad. The weather permitting Yeah. and the rain, Yeah. It's it's been crazy. tricky. Yeah, it's been very tricky. The track's been really marginal. Yeah. Yeah. So it's been kind of tricky, but we made a pretty good hit this morning around 9 o'clock. Yeah. So we're qualified 5. Cool. Yeah. Doing good? Yeah. No, don't worry. Keep Oh, working. you're good. See you. Yeah. How's everything at the shop? Good? Good. Yeah? Yeah, we. Starting to pump out the new 700? Yes. Now we're getting to the finishing the product, like literally getting the last 200 items to make it really all good. Yeah. Getting all the any bugs or anything worked out? and all that stuff? Getting through them, getting fixed, and a few cars running already here. Yeah. I seen Jamie Motors working on Yeah. 69 Camaro. Yeah. And obviously, Samson in it. yeah, 55-inch Samson. the screen is cool. Yeah. No. Heck yeah. Hopefully next year will be everyone transitioning. Yeah. That's the plan. Yeah, that'd be cool. Yeah. Because it's basically a plug and Yeah. play, right? Yeah. Mhm. Yeah. Very good. Super easy. Drama aqui. Esse cara aqui foi com a gente pro Brasil, né? Aquela vez que o Daddy Dave foi levar o carro. I'm telling you guys went to Brazil. Yeah, we're with Dave. Grande amigo, né? Esse carro aqui do Rob Galobo. Golobo? Globo. Lots of boom. Yeah. E o carro é um Hemi com ProCharger, tudo que dá. Yeah. Corvette, C7. Ok? Good to see you, man. Thank you. Esses carros são lindos, né? In case you guys didn't know. You're the best. I'm doing a video showing the guys some of the story. Do you remember Mark Mickey wiring the car? Wiring your car and the smoke started coming out. He was about here or around It here? was in this pit Yeah. right here. The Yeah. yellow mat. Well, it wasn't yellow. then. No, I'm talking the Malibu. Oh, the Malibu when you Yeah. rewired it from Yeah. From the big stuff. big stuff to the Fuel Tech 500. That was 2014 or Yeah, 15?
But no, that was on our car that happened. You already did Mickey's. That was Okay. on the Corvette when we yeah. swapped it over from Big Stuff. Okay. Something got lost yeah. somewhere and it started smoking, and you're like, your English wasn't so good back then. Not as good still as it not, is now. Still not that good. Not good enough. We can have a conversation now. Back then, you're like, Had some smoke coming out of some things that shouldn't have been coming out of. We didn't. You know, what was the going. smoke is the secret of the electronics. Oh, I know. That's the magic Yeah. smoke. Yeah. I remember used to do a little DC electronics. Yeah, we called that letting the magic smoke out. Yeah. Pass or whatever. Yeah. Yeah, good to see you, man. You too, buddy. Thank you. Have fun. Wait, what? Nice to see you, man. What's up, bud? It's my son. Beautiful, as always. How you? The only one? The only sticker? No, it's one of those. I mean, how are you doing, man? I'm good. Good. Vamos mostrar o carro aqui, ó. Esse cara aqui é o Zip Hudson. Esse cara sempre faz os carros muito top. Olha, olha o único adesivo que tem no carro ali, ó. The only sponsor. Yeah. Man. Can I open here? Yes, sir. Olha aqui por dentro. Carro todo limpo, olha aqui, ó. Olha como é limpinho por dentro, tudo organizado. Eles são muito caprichosos. O Mustang Fox Body. Ah. The doors are hollowed out. Is the engine the same as you had before? No, it's a 4600 Lunar. The small block Lunar. Ah, it's a small block only. Cool. Só mostrar um negócio, ó. Olha aqui, ó. Ele tá me dizendo que ele usa pneu de moto aqui atrás, ó. 150, 70, ó. Aro 17. Porque ele diz que esse pneu é feito para 800 libras de peso, que é tipo 200, 300 quilos, não, quase 400 quilos de peso. É mais estruturado do que os pneus de arrancada mesmo. Então muita gente acaba usando pneu de moto na dianteira desses carros aí. What's this? Esse é o Hans pra... Isso aqui é o seguinte, ó, esses dois, ó, coloca aqui na pessoa, deixa eu ver se tá solto isso aqui, ó, coloca assim, ó, aí quando ele fica assim, ó, isso aqui prende no capacete, ó, tá vendo? Ó, quando isso aqui prende no capacete, o capacete tem que ter uns furos que prende isso aqui, e aí o teu cinto de segurança, ó, ele aperta aqui, tá? E aí se tu tá pilotando um carro e dá um acidente, a tua cabeça vai fazer assim, né? Só que essas cordinhas vão segurar o teu capacete para te não fazer assim demais e quebrar teu pescoço. Então ele segura a tua cabeça para não ir tão para frente no acidente e protege a tua coluna. Então esse se chama Hans. Ele basicamente evita que o teu pescoço faça assim e quebre aqui ou machuque a coluna no acidente. Por isso que ele fica preso o capacete assim. Isso é muito importante, né? No equipamento de segurança aí, claro, todos os capacetes acabam tendo aqui onde é que prender ele, né? Pai, você tem esse Tem. capacete? Tem. Bandit? É parecido com esse, só que o meu tá pintado já, então não dá pra ver que era assim. Hey, how are you doing? Do you guys do some custom Ys or collectors 2-in-1? Yeah, we do. We got Ys, don't we? Or I need exactly this. I need like 275, 3, and expansion to 3.5, and then I need another one without 3 here. It's actually 275 into 3.5 already. I have a design here. We stock a bunch of blanks on the shelf, and that's why we don't finish them. Yeah. Throw just for that dangers reason, off. yeah, so we can make what you want. O que eu pedi ali pro cara é o seguinte, eu pedi uns Y, que eu quero fazer uma mudança no escapamento da BMW, da M5, do Eu pensava Pedro. que você estava falando do Mercedes. Na verdade eu falei Mercedes ou eu falei, não, mas eu tava pensando na BMW, porque a BMW tem um X embaixo do carro que, segundo o Guilherme da R-Flow, se eu botar um 2Y, vai mudar o som do carro mais ainda. Então vamos estar na busca
do som de motor perfeito ali. Vamos lá ver o Camaro agora, aquele de FT700. Cara, esse carro aqui é das antigas, ó. Brad Edwards. Esse cara corre, no mínimo, uns 15 anos com esse carro ali. O mesmo carro, com a mesma pintura. É impressionante. Hey! How are you doing, man? Good to see you. Yeah, yeah, good to see you. Yeah. Welcome back to the Hey, States. hello. How are you? Yeah. Good? Yeah, good. So my son. So see. You good? Marty Stinnett? I heard about him. I was talking about him with him on the lanes. How are you doing? Very good. Excited? Yeah, the car did good. It was last pass. Yeah. Made a good pass. What do you run? 388. Okay. Yeah, that's great. That's great. Hopefully the rain goes away. Yeah, the state weather's been a little tough this week. They It's been, expect. How about tonight? They expect rain or? just a little bit. little but bit. Not for very long. Okay. Maybe they'll be able to clean it up and it'll get going again. Cool. Good deal. Stopped by your trailer and got some parts this morning. Thanks for having it here. No, appreciate. Yeah, we needed it. No, thank Put you. back together and made it Appreciate. Olha isso aqui, ó. Uma wagon, ó. It's a Ram. Olha o adesivinho FT600 ali atrás, ó. Dad, it looks so stock until you get to the front. E olha só como o pneu é menor, né? That's a motorcycle. Não. Ó, esse pneu é um pneu drag radial. Tá vendo que ele é pequeno? Não é um pneu de Pro Mode. O pneu de Pro Mode é gigantão, né? Esse aqui é um 315... como é que chama? 315. Não, Yeah, esse é o look at the 275. 275 6015. É o Dad, mesmo look at the motor. É o mesmo dos TTA no Brasil. Hey, how are you doing? What's up? Olha aí, ó. E esse é um Hemi mesmo. It's okay if I film here? Olha, é um Hemi com 16 velas, ó. Olha ali, é 2 velas por cilindro nesse aí. Okay. É 16 spark plugs. Tem 16 velas de ignição. É 8 injetores só. É um Pro Charger. Pro Charger, né? Já sabe, hein? É? Já sabe um Pro Charger? Já sabe o que é um Pro Charger? Não, só ler. Ah, tu só leu. Mas agora eu sei. Aí ele tem 2 FT Spark, ó. Porque são 16 Tem cilindros. 2. É. Então deixa eu ver as turbinas. Quê? É. Olha aqui, ó. Aqui são 8 bobinas num lado, mais 8 bobinas no outro, ó. EGT4 aqui. Tem o catálogo completo. Vamos ver se eles têm o FT600. Tem? Olha aqui, Quê? ó. Eles têm um FT? Aqui, ó. Olha, ó. O emblema aqui, ó. O carro é muito bonito, hein? É. Aqui, todos os carros que tu parar pra olhar, assim, todos eles têm. Ó, Cameron. Quase todo. O Cameron é um funcionário nosso aqui da Feutec SA e trabalha com a gente já há uns 8 anos, eu acho, ou mais. Não, uns 10 anos, eu acho. Praticamente, é. Ele que cuida da parte do dinamômetro ali, que faz todo o acerto no dinamômetro, né? Junto com o Felipe, na verdade, os dois dividem bastante. O Felipe tá cada vez mais assumindo a parte do dinamômetro. Ó, aqui, ó. É. What's up? How are you doing? You doing good? Good. Happy? Happy. Everything is, they're in there now working on it. Oh, You know cool. how it is. You know? Man, Tuner's happy, I'm happy. what, running well? What you expected? Faster than what I thought we were Yeah. when I Yeah. come out. Yeah, I'm disabling the button from the chute because that pass, I guess the shaking, you see it activating the parachute like 2 or 3 times. Ah, which button? The red button on the left side. But- On the steering wheel. Oh, the steering wheel. Yeah. Okay. I never Ah, had that in my other car, so I'm plugging it. I'm gonna do manual. Okay. But there is a feature on this. Is it through the 700 or is directly? I think it's direct. I think Felipe looked at it. He doesn't see it on the 700, but Okay, because if it's on the 700, you can do a debouncing. You can make something that you have to hold like 100 milliseconds, for example, and then it will not self-trigger. what I noticed was that the thing kept in the in-car footage. You could see that the Ah, cool.
Look at it, how it activated like 2 or 3 times up here. Ah, cool. You see how it keeps some vibration up here? Like, Yeah. I thought the car laid over. I'm like, what happened? Então esse carro aqui, ó, é os carros que eu escolhi para mostrar aqui, porque ele para mim representa várias coisas assim. É um carro extremamente bem construído. Os caras aqui da Reese Race Cars, que é o cara que estava ali, ele é conhecido por fazer assim os acabamentos de chassi, de tudo, construção de chassi, um dos carros mais rápidos que tem. Realmente aqui, vários deles ele construiu. Acima de tudo é um cara que quando constrói os chassis ele garante, assim, ele faz todas as instalações, ele faz tudo alinhado, sabe? Assim, tu vê que uma coisa que me chama muita atenção nesses carros, sabe? Tudo é alinhado aqui, assim, ó. Tudo tá muito bem preso, e acima de tudo é funcional também, porque esses carros eles têm que ser feitos para ter manutenção, né? Para ter corrida. Então, por exemplo, aqui, ó, até isso aqui parece bobagem, mas essa suporte de ferramentas, ó, faz encaixar em cima da flauta com uma borrachinha aqui em cima para não marcar a flauta. Tá bem certinho, ajustado para ficar em cima do motor. Aqui eles colocam as velas, ó, cilindro 2, 4, 6, 8, as velas do outro lado, a ferramenta de tirar a vela, sabe? Eles tiram assim as bobinas aqui, ó, e eles botam assim, ó, desde o cabo de vela, assim, ó, tipo, é literalmente pensado para deixar o cabo de vela expondo para cá, sabe? É umas coisas assim que a própria FT Spark ali no meio, para ficar próximo aos cabos de vela, o chicote vai ficar curto. Todos os injetores aqui, ó, uma outra coisa interessante, ó, em vez de, são 16 injetores, mas eles têm uma flauta só em cada lado. Em vez de ter injetor aqui, isso simplifica muito as mangueiras de combustível, ó, porque simplesmente se botasse mais uma flauta aqui, tu teria que fazer mais ligação, mais conexão, mais separação. Então isso aí ajuda, tudo vai deixando o carro mais prático, sabe? Até peso, na verdade, vai reduzindo, né? O próprio aqui, ó, o escapamento aqui, se tu for ver, é o que eles chamam de zooms, né? O ângulo dos zooms aqui que tem, ó, tem toda uma teoria assim pelo ângulo que tá para cá para fazer o downforce, né? Ou seja, o fluxo de escapamento faz com que o carro empurre a frente para o chão e não empine, né? Especialmente nessa categoria, que é uma categoria que não tem wheelie bars atrás. Então, a posição do motor, a altura do motor, a distribuição do peso aqui na frente, né? Então, por exemplo, ó, dá licença um pouquinho. Se tu olhar aqui, ó, o ProCharger, ó, ele não é 100% centrado com o reto do motor, ó. Aqui seria o centro do motor, ó. O ProCharger está levemente para cá, ó. Eles colocam o tanque de combustível aqui para balancear o peso. Então, o peso está centralizado, ó. Aqui é o centro do carro, ó. Aqui seria a linha do centro do carro, ó. Então, o ProCharger está mais para o lado, para cá, para compensar esse outro diferente de peso, tem o tanque aqui, ó. E uma coisa que eles fazem também, em vez de ter o tanque na frente do ProCharger ou do Supercharger, aí ele teria que fazer um furo para passar o ar, eles colocam do lado aqui. Então ficou muito mais clean isso aqui. Aqui o sistema da bomba de óleo, ó, o próprio ProCharger, o Supercharger aqui, ó, tem que falar Hard Charger, né? Ele tem um drive que está no virabrequim, que toca a engrenagem, que toca a bomba de óleo e de combustível aqui. Então aqui, por exemplo, tem a bomba de óleo e aqui tem a bomba de combustível, ó, que é gigante, né? Porque esse motor aqui tem... A gente passou nele no dinamômetro. Até vou fazer o seguinte, vou botar umas imagens para vocês desse carro no dinamômetro, para vocês entenderem. Esse carro passou no dinamômetro 3.300 cavalos de roda aqui. Vamos dizer que sejam uns 3.800 HP de motor, na verdade. 3.800 cavalos. Imaginou isso? Quanto que é carro de Fórmula 1? Fórmula 1 é menos de 1.000. 3.000. 3.000 cavalos. É muita potência. Pai, por que tem esses springs aqui? Porque é o seguinte, ó, quando acelera aqui, ó, esse aqui é o acelerador, tá? Aí esse spring, essa mola é para puxar o acelerador de volta, para garantir que a borboleta volte, mesmo se quebrar esse cabo aqui, ela volta o acelerador, sabe? Até isso é uma coisa interessante que aconteceu, ó. Final de semana, no final de semana anterior nós estávamos no Speed e aconteceu 2 acidentes lá porque trancou o acelerador no fundo. Quem teve problema, então o Cláudio Castanhon e o Celso Camargo, os dois tiveram os acidentes e os dois trancaram de alguma maneira o acelerador no fundo e até desligar o do Cláudio Castanhon, ele passou 3,6 segundos nos 200 metros a 300 km por hora e ele continuou acelerando até
7,5 segundos até chegar na brita no final, chegou a bater no final da pista e literalmente voou pela caixa de... O carro passou assim, ele quebrou, ele se machucou relativamente pouco pelo acidente, porque ele estava quase a 400 km por hora, que é 250 milhas por hora. Quando ele passou na caixa de brita lá no final, ele quebrou a bacia, parece que em alguns lugares, fez cirurgia até. Cláudio, um abraço aí, espero que te recupere logo. Eu sei que nós ficamos muito apreensivos com todo o acidente que teve lá, né? E todo mundo ficou super preocupado. E logo em seguida o Celso Camargo no Opala, mesma coisa, trancou o acelerador. Até nesse meio tempo a gente chegou a fazer um vídeo para mostrar para os pilotos como é que poderia fazer uma função, como é que ativar Existem várias formas de ativar para que a injeção desligue o carro se o carro tiver trancado o acelerador no fundo, porque na verdade se o carro é para andar 3,6 segundos, vamos dizer assim que lá em 4 segundos e pouquinho tu já pode desligar o carro, independente do que aconteceu na passada. E na 99,99% das vezes o piloto vai lá e tira o pé, desliga o carro e tudo certo. Mas se acontecer alguma coisa de ter trancado, o piloto não ter conseguido desligar o carro, pelo menos a injeção vai desligar o carro. E a gente até está fazendo uma atualização para incorporar de maneiras diferentes isso aí dentro da própria FT600, da FT700, a 550, todas elas. Bom pessoal, estou aqui com o Anderson Liga, os dois Anderson, e a gente quer mostrar para vocês um pouco uma alternativa de segurança que eu acho que deveria ser implementada e pode ser implementada para todos os carros, não importa que tipo de categoria, que é para desligar o motor depois de uma passada, se por algum motivo o carro não desligou ou estava trancado o acelerador no fundo, qualquer razão, para não depender que o piloto precise fazer essa ação. E é uma coisa relativamente fácil, disponível já em a maioria das ECUs vai poder fazer isso. E isso aí pode, na verdade, ajudar muito no caso de um acidente, se trancar um acelerador, quebrar uma admissão, um burst panel, que não desligar o motor. Dê uma olhada aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Então é o seguinte, aqui a gente vai mostrar numa FT600, ó, mas pode ser numa 700, ó, praticamente qualquer ECU. Essa aqui é uma largada normal, ó, né? Então aqui, por exemplo, para a sua primeira, segunda, terceira, e depois aqui já tinha um procedimento de diminuir a potência para o piloto entender que tinha que tirar o pé, né? Que já era feito isso antes. Que já era feito, só que aqui no caso, por exemplo, do Cláudio, teve alguma razão que ele continuou acelerado por quase 8 segundos, 7 segundos e pouco, né? Isso aqui, ó. E aí o que a gente tem, ó? Duas alternativas, ó, para cortar a injeção e ignição. Então a primeira coisa para cortar a ignição, ó, é o primeiro aqui de cima, ali, ó, ativar o corte de RPM por tempo. Muita gente usa isso aí, às vezes para fazer um controle de tração aqui no início, mas quando tu clica ali na primeira bolinha, ó, ele vai te mostrar, ó, tu pode, por exemplo, nesse caso aqui, como eles não usam, nesse caso, o controle de rotação por tempo por corte, pode botar só uma célula ali, ó, por exemplo, em 4,49, se for um Pro Mode, por exemplo, que ele vai com 11.000 de corte até 4,49 e aí em 4,50 ele vai baixar como se fosse o corte a 1000 RPM, ou seja, que é abaixo da lenta. Então ele vai imediatamente, quando passar a linha desse momento aqui, o motor vai cortar a ignição e aí tu vai na segunda tabela ali, ó, e coloca para ter 100% de corte, ou seja, ele vai desligar a ignição, a mesma coisa que o piloto vir dar na chave geral. E aí com essa de cortar a ignição, pode fazer ainda mais um enriquecimento por tempo, que na verdade tu pode cortar 100% do combustível, ó, da mesma maneira. Então aqui, por exemplo, até está usando o controle, o enriquecimento por tempo, essas funções, aqui no caso ele enriquece, por isso que o carro baixa a potência ali junto com o ponto, e depois ele imediatamente vai a menos 100%. Então, se tu olhar aqui no final da tabela, ó, tu consegue botar... Pera aí. No final da tabela ali, ó, vai... Menos 100% de combustível. Menos 100% de combustível. E aí com isso tu vai... E ainda aqui botou um defasado aqui de 1/10 de segundo. Então ele vai cortar a ignição, 1/10 depois ele vai cortar o combustível. E aí, na verdade, o carro vai desligar. É a mesma coisa que dá na chave geral. Isso aqui sempre conta a partir de uma largada válida. Então, por exemplo, assim, se esse carro aqui tiver que pedalar no meio, talvez ele chegue ali e o carro vai cortar no final, então tem que ajustar esse tempo, assim, se é um carro, por exemplo, que está esperando virar 3,6, nesse caso aqui 4,5 vai cortar. Se também o carro for pedalar no início, sair andando e quiser até o final, ele vai precisar desligar o carro e ligar de novo. Mas dessa maneira, por exemplo, assim, não depende do piloto, não depende de nada. Se alguma coisa acontecer, vai cortar a injeção e ignição, vai desligar o motor por segurança depois. É uma rotina que seria muito importante realmente todo mundo ativar em todas as categorias, sabe? Em todas as categorias, isso é importantíssimo. Porque a gente viu que, cara, é um negócio simples, fácil de fazer e ajuda e pode salvar.
E a gente não, às vezes não faz porque pensa que não mas vai acontecer. Não tá vai tudo acontecer, bem. mas cara, é importante mesmo. Mas hoje já em qualquer ECU no mercado, né, não precisa nem ser Fueltec, qualquer ECU de mercado tem maneiras de desligar o carro depois da largada. Então assim, para quem corre de arrancada ou para quem trabalha em alguma equipe que corre de arrancada, façam essa função, porque é impossível prever todos os cenários que pode acontecer de dar um problema mecânico que possa trancar alguma coisa, e se trancar o acelerador no fundo, pelo menos assim, que não dependa do piloto desligar ou desengatar o carro. Dá pra botar isso no meu Dá pra botar no menu de drag. Te lembra que o Pedro também trancou o acelerador no fundo? Ele desligou bem rapidinho. E o Pedro desligou, mas tu imagina que nem sempre tu pode desligar o carro, né? Então, isso aí é uma coisa importante aí. Então, e assim, coisas desses carros assim, desde aqui, por exemplo, o reservatório de líquido de freio, assim, olha só, olha o detalhe da qualidade, o caninho dobrado. E assim, tem carros no Brasil que tem isso, né? Ó, tô dizendo, ó, olha a qualidade do carro aqui, ó. De novo, senhor. Olha só isso aqui, cara. É assim, é um nível de detalhe e dobradinho no ângulo, né? Os caras aqui tudo... Eu acabei de ir lá. Eu comprei meus zooms, eu comprei dele, os tubos. Acabei de sair de lá. Sim, cara, os caras fazem assim, é muito detalhe, né? Cara, é impressionante. Alinhadinho, tudo os sensores aqui, ó. Todos os sensores eles têm com mangueirinha, nenhum sensor tá praticamente ali, sabe? Ali vai um sensor só, Anderson. Aí tudo, ali faz tudo pela leitura por um sensor só, né? Só vem as mangueirinhas e ligando ele. Muito legal, né? Nível Mor. Cara, esse aqui é um Proline 4.9 ainda. É o novo, é o novo. Não, esse aqui é Alan Johnson, né? Não é novo. Ah, é o Alan Johnson. Esse é o novo, cara. Nós compramos o do Eric 4.9. Agora é a bola da vez. E aqui, ó, acho que é mais melhor passar pra lá. Esse carro assim é o seguinte, né? Ele parece de... Não, ele é de fibra, né? Mas ele parece de lata. E aqui a FT700, ó. Deixa eu ligar ela aqui, ó. E aqui, ó. Ele tem uma Founders Edition, né? E aqui, ó, por exemplo, ó, aqui fica assim, na visão, ó, não parece que atrapalha, mas na verdade não atrapalha. Ela tá na altura que não atrapalha a visão do piloto. Lá no Brasil, a maioria dos promotos estão botando ali no meio ela. Mas olha só a tela aqui, ó, que a gente fez para eles também, ó. Aqui tem o número de cilindros, ó. Aqui tá a contagem de cilindros, ó, os EGT de cilindros, o RPM, o acelerador, ó, tensão na bateria, temperatura do motor. Aqui a pressão de CO2, eles botaram a sonda, pressão de combustível, a pressão do nitro, eles usam nitro aqui, nem me lembrava porque eles usavam nisso. Eles não sei se eles estão usando nisso no motor agora. Pressão de turbo e pressão de óleo, ó. Azul pra staging. Dá pra botar como quiser, se quiser. A maioria é assim, tipo quando tá staging é azul, e quando fica em two-step é verde, e quando solta ele... Amarelo. Ele fica amarelo, o two-step vai ficar verde. Quando dá two-step validado fica verde. E aí sai. E aí o piloto consegue saber. Gostou do carro? Sim. O Plus parece muito mais grande quando tá no carro. Esse é o mesmo tamanho que tem no DeLorean e na F-150. O que é isso? Isso aqui é uma rede, ó, que fica assim, ó. Por quê? Pra proteger, ó. Aqui, ó. Tu prende ela aqui, ó. Porque é o seguinte, ó. Se tiver um acidente, para que o piloto não saia, não bata aqui para voar para fora, sabe? Se o carro estiver capotando, essa rede evita com que alguma coisa pegue nele e que ele saia para fora, vamos dizer assim, entendeu? Então ele bate a cabeça na rede, que é mais mole do que o... Aqui ele vai bater a cabeça aqui, ó, mas é para proteger o resto, ó. Aqui já tem uma proteção, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele já bate, ele fica com restrito aqui dentro, ó. Nessas duas áreas, entendeu? Mas se ele tá pra frente, assim, daí... Se ele tá pra frente, essa rede ajuda a proteger ainda pra nada chegar no piloto aqui, entendeu? E acima de tudo, o que mais é impressionante é o pneu, né?
Como é que tá? Tudo bom? Bem, André. E aí, faz tempo que a gente não se vê? Uns 4 dias mais ou menos? Uns 4 dias. Nos vimos lá no Speed e agora estamos aqui. Pois é, e lá vocês lá é o seguinte, lá vocês estavam trabalhando e fazendo, aqui tu tá passeando e aqui olhando. Eu tô passeando, agora inverteu, né? Lá tava todo mundo olhando a gente, agora é eu que vim olhar. Mas, cara, eu queria, assim, olhando um carro como esse, assim, o que tu acha que é a maior diferença, por exemplo, assim, o que te chamou mais atenção nesse carro particularmente? Nesse carro particularmente, eu acho assim, sem falar a montagem do carro que é espetacular, que impressiona é o quanto vem de potência nesse motor e usar os pneus 275, cara, né? É impressionante, né, meu? Isso é o que deixa mais impressionado. Porque o pneu, tu olha, chega a ser pequeno, né? Exatamente. Aí que vem realmente o ajuste da suspensão. Não é tunar o motor, é o tuner da suspensão, que é o segredo de fazer o negócio caminhar pra frente. Cara, se for pensar, né, o carro deu 3.300 cavalos na roda, esse aqui. Lá no Dinamômetro. Passou segunda-feira. E, cara, tracionar com esse pneuzinho, né? É incrível. Aí você chega pro Brasil e fala pro pessoal de lá, quem não fica reparando, não presta, não entende muito bem inglês pra ver aqueles vídeos de drag radial na internet, no YouTube. Aí você fala pros caras, fui lá na corrida, realmente, os caras andam pneu 275, pneu de TTA. Não é possível, você tá me zoando, Luciano. Falei, então vocês têm que ir lá pra vocês verem. Aí foi hoje que eu trouxe uma galera aqui comigo. Quantos vieram junto aí? A gente tá em 12 pessoas. Já perdeu todo mundo aí? Já perdi todo mundo. As mulheres já foi pro shopping, outros já estão pra lá que já estão cansados. Eu já andei tudo. E vou andar mais um pouco. Mas é impressionante. É impressionante o nível também. O nível da pista, o cuidado que eles têm, né? Uma coisa que eu tava dizendo aqui, a pista, né? No Brasil a gente nunca teve uma prova uma pista extremamente de radial, né? De radial. Ela sempre foi mista, né? Sempre foi mista. Porque tem vezes os eventos não tem. Eu tenho curiosidade um dia se tivesse um evento só de radial. Ia ser legal? Se fizesse um tratamento exclusivamente radial, assim, de perder o tênis a meia ou... Ia ser interessante, porque eu tô adotando radial nos meus carros, né? Sim, vocês já usam, né? Direto. Eu vim aqui, eu vim numa corrida, foi assim, um americano amigo meu, fui buscar umas peças na oficina dele, falou, vamos na corrida comigo. E sem querer eu fui na de Rockingham. E até o Luiz estava correndo. Aí foi onde eu vi os drag radial, mesma corrida, caí naquela corrida que eu sempre tive vontade de ir, só que nunca deu certo, e sem querer deu. Aí foi onde eu me apaixonei pelos drag radial. E hoje com os controles, com as coisas, né? Esse carro é totalmente plantado, né? Todos eles são plantados. Ajuda muito. E o mais interessante, né? Sem o Elibar, né? Sim, impressionante. Isso, né? Que é legal. Eu particularmente, tem vezes que se faz necessário o Elibar, mas eu acho que o mais legal é o carro sem o Elibar, que é carro mesmo. É um desafio. E é legal aqui, né? Bem dizer, uma mecânica de Pro Mode num carro de lata. Pois é. Não, eu já tava olhando isso aqui. Isso aqui não é lata. Isso é fibra, né? Esse carro pode ser fibra, mas tem carro aqui que é feito que é de lata. Right? No? Huh? I don't know if it's carbon. Yeah. No, yeah, it's. Well, that's the tub. Huh? That's the tub. Entendeu? Yeah. Don't put that in. Entendeu? Eu vou fazer uma prova com a pista tratada para drag radial lá. Muita gente vai sair dos slick para migrar para os drag radial. Ia ser legal, né? Ia ser muito massa. Até eu vou descer até uns turbo B assim numa pista de radial mesmo, eu queria ver. Ia ficar legal. Ia ser uma briga. Ia ficar muito engraçado. Quem sabe? Eu acho que ia ter confusão. Ia ter o que os caras iam reclamar que quebrou tudo, ia ter os caras que vai querer sempre a prova daquele jeito, a pista daquele jeito. Quem sabe nasce uma categoria lá, um drag radial. Podia, já tá próximo, né? Tem um monte de carro. Pelo tanto que tá andando de drag radial, porque todo mundo lá, que nem eu ando no Speed lá, o pessoal fica impressionado de ver o Camaro preto e o Camaro amarelo com o drag radial. E o Camaro amarelo, eu já encontrei o ajuste da suspensão traseira logo na primeira prova. Coloquei, acertei mais ou menos na oficina lá, medi, catei, coloquei nos anos, coloquei lá, ajustei daqui, ajustei dali, o carro tava no tempo. Ainda mais porque é uma categoria que o tempo é fixo, então tem que ter repetibilidade, né? Exatamente. O radial consegue ter bastante repetibilidade. Muito mais que o slick, porque o slick, a pista muda, você muda um pouquinho o ajuste de potência do carro, porque o slick é aquele negócio, ele tem que estar sempre distracionando, por mínimo que seja, mas tem que ter. Então é mais fácil de você
tunar. Agora o drag radial, você ajustou o carro, acertou no tempo, é muito pouco que você mexe. A pista tá daquele jeito, é uma atrás da outra aquele tempo. Você vê o Camaro Prata, é 10 puxada, é 5-0, 5-0, baixinho. Todo tempo. Porque se for pensar, como não patina o pneu, na verdade tu já sabe que ele vai virar aquele tempo. Exato. E se tu tem sobra de tração, aí na verdade ele não depende da pista. Né? É que nem um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando o Prata usava slick, eu precisava usar 2 bar de pressão para ele entrar na casa do 5.0. Com o drag radial, eu largo, usa 1,6 kg, termina a puxada com, bem dizer, 1 kg de pressão. Eu tiro pressão, porque o carro caminha depois de 100 metros, anda muito, não segura, né? Porque o slick tem que estar sempre armado e deslizando. O drag radial não, você usa, ele ganhou velocidade de 100 metros, é só você manter. Sim, porque isso é outra coisa do slick também, se ele não trabalhar armado, o carro fica instável, né? Fica instável. Aí tem piloto que não está acostumado com isso aí, fala que o carro está jogando, aí você olha no log, ele tirou o pé, realmente faltou potência naquele determinado ponto. Você põe mais potência no carro para aprumar, né? Para deixar o carro estável para o piloto. Entendeu? E eu já tive piloto que eu falei, não queria o drag radial, aí um dia bateu cabeça, eu tirei o pneu do Prata, coloquei no carro dele, ajustei assim a suspensão no rápido, colocou lá, o carro baixou quase meio segundo. O cara conseguiu guiar, ele falou, não tira os pneus. Mas é isso aí, vai aprendendo, o cara vai... E também no Brasil é muito novo, né? Não é que nem aqui nos Estados Unidos que eles estão há 30 anos correndo com esses pneus. Né? Exatamente. É que na época eu usava aqueles pneus maior, naqueles 295, quando começou a usar os drag radial mesmo, foi a TTA, né? Aí o pessoal foi usando. O TTA há muitos anos eu acho que usou a suspensão ainda errado para eles, né? Porque eles afundavam e o carro não estendia a suspensão. Exato. Aí eu acho que nos últimos anos agora que o pessoal mudou. Começou a mudar o pegar conceito. O acerto, né? O Prata eu não preciso que ela separa, né? Sim, já separa natural. Eu já cato, o que eu faço? Ele larga, ele não afunda, ele separa muito pouco, é o suficiente. Porque como é por tempo, eu não preciso exagerar. Se pôr mais potência, que nem ele, eu já apertei e virou 4.7, daí belisca 4.5. Daí ele separa, porque entrou mais potência, daí porque tem que fazer mais força. Mas como é 5.0, eu tiro a potência. É isso aí. Show. Que bom. Bom ver você de novo aí, gurizada. Essa toda minha. Valeu. Mas aqui, todos os brasileiros estão aqui hoje. Faz uns 5 dias que a gente se viu aí, de novo. Domingo passado, né? Seu Gervan, bom, meu? Valeu. E aí, veio passear aí? Vim passear, fazer stopover aí. Veio só pra corrida ou tá? Vim pra corrida e daí a gente vai pra China depois, né? Tá. Sim, paramos aqui. Paramos aqui pra ver os drag radial andar, pegar um pouco. E aí, mesmo pneu que tu usa? Mesmo pneu. Com 3.300 cavalos no negócio. Tem uma grande diferença no restante, né? Mas cara, impressionante, né? Tu olha assim um carro desse e um pneuzinho 275, né? Sim. E tem chão, né? Tem chão, né? Mas eu tava vendo a roda ali, as rodas que eles usam é bem mais larga que as de vocês, né? Ou não? Eu até falei com o Dani sobre isso. Dani, posso colocar uma roda 15 de largura? Pode? Aceita, né? Essa aí eu acho que... Deve ser no mínimo 15, cara. Eu já uso 12 15, né? Não vai, né? Tu não enxerga ali. Cara, o pneu fica fresh assim, né? Impressionante, né? Legal. Boa ideia, né? Boa ideia. Até bom, eu tava conversando com o Dani agora, mandando umas fotos pra eles. Talvez seria legal se a categoria tivesse uma Forlink, né? Pra tentar largar um pouco melhor, né? Porque faz tempo que tá nesse 1 aí e é difícil de baixar. Então eu acho que se conseguisse liberar uma Forlink pra nós, que não vai mudar em nada no que é a categoria, mas vai dar uma oportunidade pra nós tentar trabalhar mais, né? Largar um pouco melhor. Porque se eu pensar o que evoluiu, me recordo os tempos agora. Qual que tá o recorde da TTA? 4.519, né? Tá, porque isso, cara, em um ano baixou bastante, né? Eu diria assim que baixou de uma constância que era 4.8, que 4.8, 4.8, parecia que não 4.7, baixava disso, né? Agora já veio 4.5 ali, poucas vezes, mas veio, né? 4.6 já é normal agora, E do 4.8 pro 4.6, assim, o que foi o maior pulo? Cara, 100 metros, assim, potência um pouco. Do 100 metros aos 200. Os block billet também ajudaram. Block billet ajudou, né? E a suspensão e embreagem, assim? A embreagem foi divisor de água, assim, do geral pra nós, pelo menos. Pra nós, a embreagem, assim, foi... Ela tira também, porque às vezes você tenta colocar um pouco, que nem aconteceu comigo na última, mas ela deixou uma constância melhor. Pelo menos a nossa equipe, assim. O block billet ajudou, a potência ajudou, mas a embreagem, assim, ela é o divisor, assim, de águas, né, da categoria. Mas agora falta, assim, um pouco de ação da suspensão também. A leather bar não deixa você trabalhar muito. Sim, então, estender tudo que precisa estender, né? Então, eu achei legal até eu vim pra cá justamente pra dar uma olhada, porque é um evento de drag radial, basicamente, né?
Sim. Mas a categoria evoluiu muito, cara, de um ano pra cá, né? Impressionante, né, meu? E dá pra evoluir mais. Vai virar 4x4 daqui a pouco e assim vai indo. Eu acho que se a gente conseguir sair de 1-0 ali, a gente vai entrar nos 4x4. E é um número bom, porque se for acompanhar o Granas ali, que o cara é famoso aqui com um Supra, com quase 3 mil cavalos, ele vira 4x4, tipo. E é difícil pra ele virar, porque não é todos que ele vira também. Então se a gente conseguir andar nesse tempo, eu acho que vai ser um bom número pro Brasil. Se for pensar os blocos billet agora, cara, resolveu um baita de um problema também, né? De quebra, assim, de limite que tinha antes, né? Cara, eu tô a 3 provas e só ando. Antes disso tinha mais problema. Antes disso tu põe 4,5 kg, é meio que o fusível. Aí tu, vou colocar um 4,7 kg, racha o bloco. Era rachar. Às vezes rachava antes. Então, como é que eu ia andar agora na Speed, que eu andei todas com 4,5 basicamente, de pressão, sobrando ainda, e ou não teria andado, ou teria que colocar no motor reserva, né? Sim. Então, a gente já fica com medo, porque também quebrar um bloco ali sempre é um risco. Isso, né? É um risco, já vaza tudo, né, cara? Sai pedaço, tudo. Então, é um problema resolvido, digamos assim, né? Show. Agora eu acho que a gente tem que sair. Potência tem, e não dá pra colocar muita potência na segunda marcha também, que eu acho que pra gente conseguir baixar o tempo, tem que entrar 2 já com bastante potência, com 5 bar de pressão. Então acho que o leather bar não deixa também acontecer. Sim, ali isso que aí, tá né? o limite. Eu acho que a Forlink vai trazer esse benefício para nós. E o pessoal tá discutindo para liberar isso aí? Eu acho que tá um pouco. O pessoal tá discutindo. É uma evolução a mais que falta, eu acho, né? Porque suspensão traseira é uma coisa que o pessoal trabalha muito. Então a gente tem que trabalhar nela também. Sim. Acho que tá na hora de a gente começar a trabalhar nela bastante para virar. Eu acho que a segunda evolução da categoria vai ser essa, na minha opinião. Assim. A gente evoluiu muito agora o motor, consistência, constância, né? Agora acho que falta a gente tem que chegar num 0. Um já é certo, Ninguém nunca virou um 0 na TTA? A Suprema. A Suprema? 1,090. Tudo bem, uma vez ela mas já chegou, né? Mas a Contigo é difícil, né? Andou de novo, andou, não virou mais. Até o 4.5 já não veio mais também, então não é fácil. E tá ali embaixo o problema. Sim. HP tem, né? Sim, é verdade. Então a gente eu acho que o futuro é isso aí, a gente começar a trabalhar. Uma coisa que eu não vi, os TTA, ninguém nunca passou no dinamômetro assim, com todas as potências, né? No Brasil, né? O Dani teve coragem de passar de quarta lá, mas com 2,7. Mas aí, mas não com 4,5, 5 quilos, dá. Né? Eu até nem deixo, porque dá medo de ver. Vamos botar no hub uma hora lá e vamos ver quanto HP dá. Tem que trazer o carro pra cá, né? Não, temos lá também. É verdade. Tinha que botar uma Opala TTA no hub aí pra dar uma espetada. Agora que o bloco não é mais o risco, né? Já dá medo de ver, porque ele vem em 1420 veio o meu. Com 2,7 no Servitec. Marca certo, né? Sim. Então já é assustador, assim. Deve ser legal. Se for pensar, bota quase 2 kg a mais. Isso aí. Fazer o cálculo, ó. Tu falou de um 400 e pouco com. Deu um 430 com 2,7. Isso aí dividido, um 430 dividido por 3,7, né? Significa que o motor tem 386 HP aspirado. Que faz sentido, tá? Faz sentido. Mas se tu botar 4,7 kg de turbo, é vezes 5,7, né? Que é absoluto. 2.200 de roda. É isso aí. É isso aí que tem que ter. E é o que a turbina promete também. 2.200 HP. E a gente já anda meio porque pro Dani fazer atingir quase perto de 5 bar de pressão de motor, de turbina. Acaba a turbina. Já tem 7 no CO2. Sim, aí já. Então a gente já tá e a contrapressão já tá lá na altura, então a turbina precisa um disco para mais ou menos 2.300, 2.400 de motor. Cara, na roda vai vir isso aí. Os Opala TTA tem mais de 2.200 HP. Não, tem real. Tem o consumo mesmo? também é alto, né? Tudo faz sentido. Não tem, cara. Olha o que vira, né? 1.300 kg. Saindo de às vezes alto, que é ruim, né? Então, trocando de marcha. Que não é clutch também, né? Sim, que faz muita diferença. Né? Leather bar. Então, o HP tá ali pra mostrar que pesado, né? ainda vem o tempo, né? Quanto que é o peso? 1.300 kg. 1.300, né? Pesado. Bem mais pesado que esse carro aqui. Eu acho também que o peso daria pra melhorar um pouco. Eu tava falando com o Luiz hoje na viagem. Porque a gente pode investir numa bell house de titânio pra baixar peso. Pode investir num carro de carbono, uma suspensão, um diferencial melhor. Pra ele virar mais rápido e ficar mais seguro o carro. Eu acho que menos peso também é mais seguro. Quanto que é o peso da categoria hoje? É 1.300. Tu tá no peso da categoria, por exemplo. Mas era 1.230. Subiu. Isso, eu tive que botar peso no carro. Porque eu gosto de colocar coisa leve assim no meu carro e tal. Então eu tive que botar. Mas eu acho que seria legal se não precisasse botar. Ia andar mais leve, ia virar mais rápido. Né? Sim. O cara quer os recordes aqui. Já é uma ideia minha, né? Que legal. Mas tá legal. Bom te ver. Valeu, obrigado. Vai subir pro churrasquinho lá ou não? Não vou, não. Não vai dar essa vez. Tá bom. Valeu. Bom, parou a chuva, pra vocês viram aí na semana passada o episódio do Landau aí, né? Viu?
rapaz se emocionou aí, né? Foi legal, né? Muito tempo esperando, né? Ah, que triste. um troço legal. Já andou bastante com ele na rua, não? Não, 2 vezes depois só. 2 vezes. Mas ele vai estar indo pro SEMA, né? Sim, quando é que tá indo? Vai andando ou não? Vai com a CF andando? Não. Ele embarca final de outubro, ele embarca. Embarcação. E eu não quero andar até ele ir pro show, né? Sim, vai sujar? Vai sujar, né? Vai que alguma coisa aconteça, nunca sabe. Depois que voltar, a gente vai botar as milhas nele. Tá bom. E o Felipe tá desde terça-feira aqui, né, no evento, né? Fala um pouco mais do evento, assim, porque começa terça-feira, vai até domingo na prática, né? Vai. Na verdade começou já segunda, né? Só que de segunda até quarta tu paga pra treinar. E tem muita gente que paga pra treinar $300 por dia. E aí quantos passados tu conseguir dar, né? Já tava cheio o evento, o pessoal pedindo ajuda, dicas, etc. A gente tem que ir pra ajudar o pessoal. Tava bem calor terça e quarta. Sim. Aí ontem começou a esfriar, choveu. E hoje ficou frio, né? Aí nós estamos nessa, né? Mas é um dos maiores eventos radial que tem. Quantos carros tem aqui nesse evento, sabe? Deve ter mais de 400 carros. Tem mais de 400 carros, né? Eu acho que tem. Tá, cara, o tamanho do evento, assim, pra mim é o 11º ano que eu venho aqui. E, cara, tá sempre cheio, meu. Faz 11 anos que o evento... É que eu vou falar assim, né? Eu acho que esse evento é um dos maiores de radial que tem. Que é o Lights Out e esse, né? O período de agora é bom porque já não é mais tão calor, então os carros são ligeiros. Sim. E o pessoal, tipo, RVW, os caras têm 3 corridas no ano. Sim. Então quando tem, os caras vão, né? Eu acho que por isso que enche. Sim. E tem uma galera que é radial até a morte, não, que não gosta de slick, não né? quer um slick. Então, e essa é a prova do ano, né? Essa é a prova do ano. É bem legal a prova. Ó, então é o seguinte, ó, quem quiser vir visitar nos Estados Unidos uma prova de arrancada, essa é uma delas que tem que vir. Tem que ir na NHRA, assistir o grandão lá, correr, Pro Mode, tem os Top Fuel, os Dragster, tudo. Tem que vir numa prova aqui de drag radial, aqui que é o No Mercy, ou o Lights Out, que é em fevereiro, né? Tem que ir numa prova lá, tipo Import versus Domestic, que é tudo junto, que tem uns 4 cilindros, tem os outros carros de tudo, assim, apesar do Felipe, brincadeira à parte, não ser o preferido dele, mas é legal de ir. Tem os rotativos de Orlando, né? As provas de Orlando que tem que ir também. Tem os Florida 2K lá também, os Texas 2K, que são outro tipo de carro. Tem que um dia tem que ser 8 lá, virar um 7 segundos, mas isso é um outro assunto. Agora em dezembro, janeiro, fevereiro tem o World Series da Esse evento é de verdade, tem 70 Pro Mode andando. Não, tinha 86 ano passado. Em fevereiro, né? Em dezembro acho que deu 70 carros. Cara, é inacreditável. É animal o evento, sim, é bem legal. Bom trabalho, tô indo nessa, muito bom. De volta. Eu vim fazer um bate-volta hoje com o Dudu, estamos indo embora. Vou assistir a corrida agora na TV e vou botar umas imagens aí pra vocês assistir também. Dá pra levar meu mini dragster. Pois é, nós temos que andar nele, né? Porque o cara falou que eu posso levar A Gigi também não andou, né, no final. Não, a gente foi andar, mas ele quebrou a embreagem. Eu quero correr contra ela. Vamos andar. Eu vou na direita, ela vai na esquerda. Daí a gente vai do Kid Doctor Race. Tá bom. Então tá. Vamos lá. Espero que tenham curtido o episódio, pessoal. Mais um diferente aí. Eu tenho, volta e meia, eu volto aqui no Lights Out, no No Mercy, pra mostrar. Que é um orgulho muito grande também, tá? Fazer parte disso aqui há tanto tempo já. Então, muito legal. Valeu.